Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vão se me seguindo no meu canal Abiaiala em YouTube. Isso aqui é Comunicação Popular Nômade e Pluriversal. Hoje eu quero falar sobre uma obra portentosa de um dos grandes filósofos, pensadores da filosofia ocidental, né, que tratou de um dos temas mais difíceis, né, e ao mesmo tempo mais escatológicos, e que faz parte de todo um aglutinamento de forças criadas essas forças, né, para oprimir, dominar e condenar pessoas. Essa obra que eu vou falar neste momento possui também uma característica muito especial de trazer na história ou para a história uma forma de catalogação, de categorização de certos indivíduos da sociedade que são vistos ou que foram sempre vistos como pessoas que estão fora de contexto. Qual contexto? Do contexto do rolo compressor da civilização moderno capitalista ocidental. Essa obra que eu vou citar agora é uma obra que permeia grande parte desse estabelecimento de propagação de uma ideologia que foi muito utilizada principalmente pelos psicólogos, já que esse livro está envolvido dentro de uma esteira que é a esteira clínica sobre sujeitos, pessoas, seres humanos que, como eu disse antes, foram condenados por essas categorizações, e que, de algum modo, veio revelar também as causas, os motivos com as quais eles viram imprimir essas categorizações de forma seletiva dentro da sociedade. Né? E estou me referindo a Michel Foucault e a História da Loucura, aqui, da editora Perspectiva, uma das melhores editoras que existem no Brasil, né, que são editoras de estudo mesmo, né. Pela enésima vez eu estou lendo esse livro aqui, porque existem três formas de ler um livro, né? Ou você lê um livro por hobby, ou você lê um livro por um compromisso pedagógico, ou você lê um livro e trabalha em cima dele. E o que eu tenho feito é trabalhar em cima dele. E a História da Loucura, ela revela uma centralidade estrutural nos modos de conceber esse sistema mundo moderno capitalista ocidental, que já foi sempre, como eu sempre gosto de falar, né? Já foi posto em prática nas próprias terras europeias ocidentais. Não é um modelo que surge aqui na Biayala, ou América Latina, como vocês preferirem, e é exportado. Não, é um modelo que já foi, primeiramente, colocado como um laboratório nos próprios territórios ocidentais. Falamos da Inglaterra, falamos da Alemanha, da França, da Holanda, né? E logo esses modelos são exportados junto com com seus métodos e sistematizações. Né? A História da Loucura revela principalmente a forma com que o rolo compressor desse sistema mundo esteve também restrito às jurisdições europeias para combinar as pessoas categorizadas, as pessoas que já foram, de alguma forma, enclaustradas dentro de certos tópicos, que essas pessoas não teriam vez dentro das sociedades moderno-ocidentais, capitalistas, liberais. Já se propõe, inclusive, desde o século XVIII, inclusive aqui em algumas
algumas marcações que eu fiz no livro, né? Já vai compondo que, desde o século XVIII, em algumas casas, né, que ainda não era o manicômio, não era o hospital psiquiátrico, como La Salpêtrière, na França, por exemplo, né, ou La Chartreuse, no interior, em Nancy, né, uma cidade ao interior da França, né, sino que era uma forma de tinha de fazer funcional certas estruturas combinadas a condenar certas pessoas por alguns motivos até, digamos, fúteis. E a centralidade do livro, se bem fala sobre a loucura, não é a loucura em si, porque a história da loucura é a história do modelo civilizatório, disciplinar e que levou a um regime de condenação contra aquelas pessoas que não aceitavam esse modelo de regência nos próprios países ocidentais. Esses modelos eles foram exportados para outros lugares e começou a se replicar a estrutura, e essa mesma estrutura começou a produzir outras pequenas estruturas, como, por exemplo, os manicômios, os hospitais psiquiátricos. Nós temos, por exemplo, o caso aqui de Barbacena, onde surge, inclusive, uma grande figura que é a doutora Nízia da Silveira, uma das fundadoras do Museu do Inconsciente, hoje, no Rio de Janeiro. Vocês podem pesquisar pela internet, inclusive, como essa doutora. Tem um filme, inclusive, acho que foi com a atriz Glória Pires, se não me engano, que ela interpreta a doutora Anísia da Silveira, e que, através dos documentos que foram encontrados, que foram abertos, né, começou a se fazer um estudo sobre o que significou a loucura no Brasil, né, que é justamente a exportação desse modelo que já era em Ocidente para cá, e que não somente aconteceu aqui no Brasil, sino que aconteceu em todos os países de Abya Yala. Eu vou colocar um exemplo, por exemplo, vou colocar um exemplo de quando eu era jovem e lia nos jornais do Estado-nação do Chile que existia uma casa manicomial que vivia na maior horrorosidade, se se quer, na forma mais escatológica infra-humana. E tinha um nome em inglês, e um nome bem estranho, né? Open Door, né? Quem quiser pesquisar aí, pode pesquisar Open Door, em inglês, portas abertas, que, inclusive, depois de muitos anos, as portas realmente se abriram para descobrir nas condições infra-humanas, nas condições mais paupérrimas, mais miseráveis de manter certos cidadãos que não eram brancos, eram pessoas que, no mesmo modelo de Barbacena, eram pessoas que tinham certos, certas características, principalmente cor de pele, descendência. E assim como aqui em Barbacena havia muitas pessoas afros, muitas pessoas indígenas, pessoas pobres, faveladas, andarilhos, bêbados, boêmios, pessoas que não queriam não se deixavam ser escravizadas por esse sistema, e que daí, inclusive, parte o fundamento da história da loucura a partir desse modelo, porque a forma com que foram tratados os loucos lá na própria Europa era uma forma, inclusive, de condenar as pessoas que não queriam trabalhar. Tem, inclusive, os textos de Freud que fala sobre pacientes que tratam o dinheiro como cocô, né? Tem essas pontes, esses elos, né, que são mais bem semânticos do que propriamente práticos ou materializáveis, mas que já definiam aquele indivíduo que não conseguia se adaptar a esse sistema moderno capitalista funcional a um regime, a um governo, né? Então, que de alguma maneira
de alguma forma, essa estrutura caía cai na cabeça das pessoas e se transforma numa espécie de um monstro persecutório que atravessa todo o plano físico, emotivo, sentimental dessas pessoas, até tal ponto de essas pessoas acreditarem que realmente elas são loucas. Inclusive, vulgarmente, a gente vê nas ruas ou nos lugares, quando as pessoas falam, aquele é louco, eu sou meio louco, olha aquela louca. Esses são resquícios de toda essa estrutura que foi arquitetada, conceptualizada e posta em prática justamente para definir quem são os seres, no sentido de ser, ou seja, ontologicamente falando, e quem são os não ser, ou os não seres. Então, dentro dessa fúria ontológica, como eu gosto de dizer, inclusive eu tenho um texto que se chama Fúria Ontológica, que é a forma mais impertinente de poder fazer com que as pessoas tenham uma, uma forma de ser e estar no mundo que está pré-estabelecido por um sistema que obriga as pessoas a serem desse jeito, ou a seguirem esse modelo de ser e de existir, né? É um sentido, inclusive, que está dentro do conceito de essência, que muitas vezes é replicado de uma forma errada. Essência, que tem a ver, no latim, no original, exatamente aquilo que Franz Fanon fala sobre as regiões do ser e do não ser. Alguns sons, algumas pessoas são, outras não são. E dentro desse modelo de estrutura, a história da loucura se centra exatamente num grupo de pessoas que não queriam, que não faziam parte desse sistema, que não queriam fazer parte desse modelo de civilização já imposta, como eu já falei, e eu vou repetir de novo, na própria Europa. E nós estamos falando de uma Europa no sentido geral, se nós geopoliticamente na Europa Ocidental, que é composto por 5 países: Inglaterra, França, Alemanha, Holanda e Itália. Né? São os 5 países que, inclusive, são autores desses 5 países que o que mais se estudam nas universidades ocidentalizadas. A história da loucura demonstra que as pessoas que eram tratadas como loucos eram pessoas que, inclusive, tinham, sim, tinham alguma convergência com características pontuais no que tange a cor da pele, cabelo, nariz, tamanho do crânio, né, que vem inclusive da, 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 das teorias de personalidades, né, das teorias mendelianas, principalmente, também de Galton, né, que também conseguiu, esses dois autores, Mendel e Galton, sistematizaram e deram, inclusive, maior potência a aos estabelecimentos onde são condenados os loucos, neste caso, mas isso aí também é válido para as penitenciárias, os conventos, né? A escola, a fábrica e tudo aquilo que possui uma estrutura de dominação e de vigilância acima de tudo, né? Que começa inclusive esse sistema com Jeremy Bentham, que era um inglês que inventou inclusive o panóptico, desde onde tinha um guarda que vigiava as pessoas, mas as pessoas vigiadas não conseguiam ver quem era que estava dentro daquela guarita, observando, vigiando esse grupo humano que já, como prévia, né, já eram pessoas condenadas, condenadas. O louco quando alguém chama outro de louco, está condenando a essa pessoa a ficar fora dos estamentos da própria sociedade, ou mesmo
até mesmo tem um filme, inclusive um filme brasileiro, queria lembrar o nome, como já vou me lembrar, já vou me lembrar, que a própria família, o próprio pai, condena seu filho para parar no manicômio e ser sujeito a eletrochoque, né? Ser sujeito a tomar, a ser injetado, né? A colocar em remédios químicos, né? E que a pessoa acaba ficando mais louca se que ela realmente teve alguma vez, né? Algum indício de loucura. Loucura é uma coisa muito abstrata, não existe nada que se diga realmente, loucura é isso. Eu posso dizer, isso aqui é uma xícara. Então, a gente sabe que é uma xícara. Mas se alguém perguntar para mim, me traz a loucura aqui se realmente ela existe. Não vou ter como dizer, loucura é isso. Não sei. Loucura é um isqueiro. Inclusive, desde que surge a psicologia experimental com William Wundt, na Alemanha, a fins do século XIX, começos do século XX, começa, então, a pôr no laboratório a tentativa de materializar a insanidade, a loucura das pessoas, para, a partir daí, criarem diagnósticos e, com esses diagnósticos, condenar esse ser humano. Mas nunca existiu a loucura em si. A loucura seria como Deus, todo mundo fala de Deus, mas Deus não tem uma materialidade. A loucura não tem uma materialidade. A gente introjetou a ideia de que alguma pessoa, seja pela roupa, seja pelos modos com que ela, como ela conversa, seja como ela se. Os trejeitos dela, os seus gestos, seja pela forma com que ela participa dentro do âmbito da vida social, é que nós já categorizamos, etiquetamos a pessoa e a condenamos. Toda vez que alguém dizer, essa pessoa é louca, já está condenando a pessoa. E o que mais intriga é que as pessoas comuns da vida cotidiana fazem isso umas com as outras. Do mesmo jeito que aquele filme brasileiro, o pai condena o filho a uma loucura que nunca existiu, que é inexistente. E aí condena ele de tal maneira que o próprio filme brasileiro mostra, né, é, como esse tipo de condenações pode acabar, banir o sentimento ou o sentido da vida de qualquer ser humano. Na história da loucura, uma das coisas que pouco se fala, mas que está oculto nisso que nós que trabalhamos na área linguística chamamos de semântica, que um dos tripés, né, porque são vários tripés, né, mas um dos tripés dentro de um tripé só, que é a parte semântica, que vem ligada à questão epistemológica e teórica, o que está oculto atrás das palavras, o que está oculto atrás de todos os capítulos é a questão do trabalho, porque o trabalho sempre serviu de justificativa para admitir ou condenar. Então, por exemplo, o preso não trabalha, o indígena é vagabundo, o cara que aquela pessoa que está em situação de rua não está nem aí com a vida, ela não quer nada com a vida, né? Então, se existe uma transposição de valor que não é a pessoa em si a que é culpada pelo seu modo de vida, mas sim o modo dela mesma de observação de como ela contempla a vida através do seu posicionamento como ser vivo dentro dessa sociedade. A ver se me explico. Quando alguém diz, por exemplo, eu já vi um vídeo aqui de uma mulher rica, de classe alta, daqui de São Paulo, dizendo que as pessoas que dão marmitas ou que ajudam as pessoas que estão em situação de rua faz com que essas pessoas em situação de rua não saiam mais da rua porque sabe que alguém ou vai dar um dinheiro, ou vai dar um prato de comida, ou vai ganhar um salgadinho numa lanchonete, enfim.
Então, já condena não apenas a pessoa que ajuda o morador de rua, ou essa pessoa em situação de rua, que seria melhor desabrigada, porque morador de rua não existe, e nem mesmo a rua existe. A rua existe porque existe uma estrutura cimentada, chamada de cidade, que é uma invenção branca, ocidental, moderna, europeia, e tatatá, patati patatã, né? Mas tá aí, a rua existe. E nessa rua não apenas trafegam automóveis, como também pessoas que estão fazendo alguma função, estão servindo algum patrão, mas tem aqueles que não estão servindo patrão nenhum. Essas pessoas são condenadas à loucura e ainda por cima são acusadas, sem conhecimento de causa, acusadas de serem vagabundas ou de querer viver sempre esticando o braço, porque sempre vai ter um outro que vai alimentar essa sua vagabundagem. Então, essas são as pessoas que foram condenadas pela história da loucura. E aí a pergunta vem: a história da loucura é a loucura da história? Boa pergunta. Por que eu faço essa pergunta? Porque a história da loucura, ela não fala definitivamente dos loucos, ou supostos loucos. Ela fala, a história da loucura é a história daqueles que determinaram conceptualizar a palavra loucura e de colocar essa conceptualização em certos grupos sociais humanos. O caso de Barbacena é o caso mais paradigmático, já que se uma pessoa branca, de classe média, média alta, alta, ela chega a ser diagnosticada como louca, essa pessoa não vai ser tratada igual que se for uma pessoa afrodescendente, uma favelada, um favelado, um andarilho, uma andarilha, uma pessoa em situação de rua. Não vai ser condenada do mesmo modo, ela vai ter tratamento especializado, ele vai ter, essas pessoas vão ter cuidados especiais, profissionais muito bem formados, bem orientados, a família também vai gastar um dinheirama, como já eu mesmo conheço casos aqui em São Paulo, né? Mas que, ao fim, essas pessoas também não vão trabalhar. Olha, o trabalho é justificativa para todos os movimentos políticos, econômicos, financeiros, capitalistas existentes. Assim como existe, por exemplo, muitas pessoas falam de partido político, e partido é, o que é partido? Partido é fragmentado. Então, essa própria definição semântica, sintática, inclusive, e até mais, sujeita a diferentes morfologias linguísticas, ela vai se deslocando e vai se adaptando segundo a discussão, segundo o debate, segundo o momento, segundo a quem dos interesses compõe por colocar essa palavra como justificativa. A justificativa é uma das bases, inclusive, do fascismo italiano, porque quando surge o fascismo italiano, ela precisa ser justificada. Daí, justi é justo, né? Aí, a composição do justificar, do ficar, né? De estar junto àquilo que é justo e que a própria palavra compromete ou compromete-se a ser única e exclusivamente o próprio significado e o seu significante mais próximo, que é a parte prática, é onde aquela palavra é encontrada e é dispositivamente útil. É um dispositivo. O trabalho serve ou para enlouquecer ou para aprender, trancafiar, condenar, julgar, e serve também para movimentações políticas. Quais são as movimentações políticas?
Quando existe o Partido Trabalhista, é o partido que justifica que está defendendo um grupo humano que se dedica a quê? A trabalhar. A trabalhar para quem? A trabalhar para seu sustento, mas sempre alavancando a patronagem, o senhor, o dono, o proprietário, o empresário. Então, o trabalho, ele é justamente polissêmico quando a função dessa palavra vai determinando quem são os grupos sociais humanos que estão realmente dispostos a entregar seu sangue, sua energia para servir o outro. Então, o trabalho é exatamente isso. E é através do trabalho, Vigiar e Punir, que é outra obra do pensador Michel Foucault, é através do trabalho que faz jus a o que aconteceu em Auschwitz, na época de Adolf, né, do senhor Adolf, na Alemanha, Adolf, e Arbeit macht frei, só o trabalho liberta. E assim também o trabalho é a justificativa para trancar os loucos, como eles foram trancados em todo o decorrer dos séculos XVIII, XIX e ainda no XX, e ainda existe. E ainda existe. E nas piores condições possíveis. Então, tem uma parte aqui desse livro que fala de uma mulher que se separou do marido e ela supostamente ficou louca e condenaram ela para ficar 20 anos presa no, no Hospital Geral de Paris. Mas a questão não era porque a mulher tinha se separado do marido, se bem, segundo as leis francesas do século XIX, a mulher não poderia se separar do marido, e sim vice-versa, mas a mulher se separou do marido e ficou louca porque ela não tinha condições de trabalhar, o marido sim, então ela ficou a ver navios. Como ela não tinha condição de arrumar outro marido, ela não trabalhava e começou a perambular pelas ruas de Paris, chorando, gritando e dizendo coisas que as pessoas não entendiam. Como a maioria da população de Paris na época era ignorante e analfabeta, elas achavam que essa pessoa tinha sido é, possuída pelo demônio, que também é outra característica da loucura, mas que vem da Idade Média. Ela vem da Idade Média. Essa mulher, então, ficou presa por quase 20 anos, presa, né? Porque tanto o Hospital de la Charité, de la Salpêtrière e o Hospital Geral da França, de Paris, eram prisões, eram prisões reais. Não era uma coisa que, aqui estão, não. E dentro dessa prisão existiam várias alas. A ala dos loucos perigosos, onde esteve essa mulher, porque ainda se dizia que, além de ser louca e não querer trabalhar, ela tinha o demônio dentro dela. Então, a pessoa, ainda por cima de ser louca, ela era já endemoniada e a sentença que faziam os próprios juízes de dentro do hospital faziam com que a mulher fosse vista como uma mulher perigosa para estar, para conviver na sociedade parisiense do século XIX, onde as elites gostavam muito. Se alguém já leu os textos de Charles Baudelaire, grande poeta francês, né? Os splints dele, né? Aí vocês vão encontrar de forma artística, poética, como que era a realidade da França do século XIX. Assim como quando vocês leem, por exemplo, eh, Folhas de Relva, de Walt Whitman, vocês vão descobrir como eram os Estados Unidos na época da Guerra da Secessão. Por isso que é importante a literatura, pessoal. Não somente para ler filosofia ou literatura indígena.
nós temos que ter uma perspectiva maior, nós temos que ler Machado de Assis, nós temos que ler Lima Barreto, nós temos que ler Gregório de Matos, porque esses autores, Guimarães Rosa, esses autores, de forma, inclusive, muito mais espontânea e natural, elas vão combinando que as pessoas, os leitores, as leitoras descubram aspectos psicológicos e principalmente sociais de uma época. Então, aí vocês vão conseguir contextualizar, que é uma coisa difícil para as pessoas, contextualizar. No contexto em que se encontra a história da loucura, que vem, inclusive, trazendo desde a Idade Média toda essa formação conceitual para poder dar vida a essas estruturas de ordenamento social e os estabelecimentos construídos, como o cárcere, como a igreja, como a escola, como a fábrica, e desde aí que a gente começa a ter no lupanar, inclusive, da reflexão, a gente começa a compreender como essas estruturas vão tomando conta não apenas da sociedade, sino também das subjetividades das pessoas que até o dia de hoje nós estamos vendo como essas subjetividades vão acontecendo de forma que ainda vão propagando ideologias, modos de pensar, modos de ser, modos de agir, modos de interpretar a vida. História da loucura, ou cadê a loucura da história? É a história daqueles que justamente metodologizaram todo esse modelo e que afetou a todos os nossos povos, principalmente em Abya Yala. Por isso que eu gosto de dizer que eu gosto que eu trago esses textos à baila e esses autores, mas também e sempre desde a perspectiva dos povos que já foram colocados nas regiões do não ser, porque os indígenas também foram, os indígenas que foram, principalmente aqui no Brasil, durante o século XX, que foram retirados de suas aldeias, aquelas pessoas camponesas que perderam sua rocinha e que viram parar nas grandes cidades, e viram parar nas favelas, e que hoje, inclusive, estão como pessoas em situação de rua, como acontece aqui em São Paulo. Todas essas situações, ela possui um histórico lá atrás e que vai, de alguma forma, derivando, desembocando nessa situação na qual estão se encontrando atualmente. É muito importante entender que a filosofia ocidental não é como se ensina muitas vezes nas universidades, para dizer, oh, os grandes autores filosóficos. Sim, são grandes autores, porque da forma literária que elas vão colocando essas problemáticas, e há um quê de artístico, porque escrever é uma arte. Agora, o que está em cada palavra, em cada frase, em cada paráfrase, em cada estrofe, é um posicionamento que a própria literatura coloca em si para poder entender esse modelo de sociedade e de que forma nós podemos minar as bases dessas estruturas. É simplesmente fazer esse trabalho que é um trabalho de formiga, porque aqui, quando Michel Foucault fala da história da loucura, ele fala da história da loucura desde lá das Europas, mas resulta que todos esses modelos que ele colocou aqui, inclusive entre linhas e com notas de rodapé, todos foram colocados aqui, todos, tudo veio para cá, inclusive os modelos psicológicos, de personalidade, condutuais, comportamentais, e outras palavras muito mais difíceis, técnicas, que eu não vou colocar aqui, porque a minha intenção com os vídeos não é academicizar tudo, senão para que as pessoas compreendam que a literatura, ela justamente importa outros ensejos
que não os que estão é, é, os anseios que hoje em dia se está levando em efeito a partir de outros pensamentos, de novos pensadores, pensadoras. A gente não pode pegar o bonde andando. A gente tem que ir na gênese da situação para compreender e entender por que nós estamos nessas lutas que estamos tendo agora para dar fim a esse modelo, a esse rolo compressor da civilização. Disso que mal é denominado de civilização, que nunca civilizou ninguém. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu vou colocar no link aqui nos comentários, eu vou colocar História da Loucura em PDF, da mesma editora, para quem quiser ler, pesquisar e entender e principalmente contextualizar e fazer uma interpretação do que está acontecendo agora e também, de forma subjetiva, cada um de nós fazer uma autocrítica e uma autoanálise na hora de usar as palavras, porque não podemos mais condenar as outras pessoas como loucas, porque trazemos nessa palavrinha que parece tão inocente, nós trazemos a história da loucura de volta. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Até mais.